Povo de Deus, bom dia. É com muita satisfação que volto à presença de vocês para trazer, nesse dia, mais uma mensagem. E o título da mensagem é Como vencer as tentações dizendo não. E eu quero dizer para todos que muitas são as tentações que este mundo nos oferece, né? Bem como a bandeja de lentilhas para as nossas mãos. E não é só para vocês que são jovens. Nós também nos sentimos tentados muitas vezes por muitas coisas. E temos que ser fortes para vencermos essas tentações que nos advêm todo dia. O título da mensagem de hoje é Como vencer as tentações dizendo não. Eu cumprimento com a graça e a paz do Senhor a todos. Quero dizer que você pode vencê-las, todas elas, dizendo não. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Dizendo não às suas ofertas. Temos algumas histórias na Bíblia Sagrada a respeito de jovens que se recusaram ofertas dizendo não. Isso aqui na frente seu aqui é história, né? Não. É lá pescado. Não. A primeira delas foi da rainha Vasti, esposa do rei Assuero. Ela era uma mulher muito formosa, de um corpo escultural. E o rei, certa vez, resolveu promover uma festa, uma festança. E esta festa teve duração de 120 dias. E no decorrer da festa, ele e seus convidados já estavam tanto quanto embriagados. E o rei deu uma ordem, mandou chamar a rainha Vasti para dançar para eles e mostrar o seu corpo sensual dançando para o rei e seus convidados. Ela, porém, ousou, recusou a dizer não ao rei, dizendo: eu não vou mostrar as formas do meu corpo para os seus convidados, dançando sensualmente para eles. Vasti, recusando a prática de lascívia para aqueles homens. Quero dizer primeiro que a palavra lascívia
significa incitar e excitar desejos sensuais. Agora, a palavra sensualidade significa apelo ou propósito de excitação. E era isso que o rei queria e seus convidados. Mas ela teve a ousadia de dizer não. E por isso, ela foi deposta do cargo de rainha, dizendo não. Ela resistiu àquela tentação de dançar, excitando a todos. Ela disse não ao rei, mesmo sabendo que perderia o cargo de rainha. E por isso ela foi deposta do cargo. Mas por causa dela, em tudo Deus tem um propósito. Esther foi designada rainha. E como rainha, ela salvou a todos os judeus que estavam destinados a morrer pelo general Haman. É uma história linda, maravilhosa, não dá tempo para relatar aqui. O que a rainha Esther, que significa estrela, ela foi uma estrela de Deus ali no reinado do rei Assuero, salvando a todo o povo de Deus. Também houve outro jovem chamado José do Egito, que recusou o convite da mulher de Potifar para ter relações com ela. Ele era um homem temente a Deus. E recusou, dizendo não para a mulher de Potifar. E por isso foi lançado à prisão, pois ela o acusou de tentar seduzi-la, sendo que a sedutora era ela. E arrancou até mesmo a capa de José para servir de prova contra ele, mostrando a Potifar. Por tudo isso, ele foi lançado à prisão. Anos depois, José se torna o governador de todo o Egito. Ninguém dava um passo no Egito sem consultar a José. Então vem a palavra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Também outros, como Moisés, que recusou ser chamado o filho da filha de Faraó,
José foi um príncipe no Egito, mas ele preferiu assim viver uma vida humilde, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. E anos depois, ele volta ao Egito, sendo usado por Deus, libertando o seu povo da servidão e se tornou o maior estadista daquela época, o grande libertador. Dizendo não, recusando ser o filho da filha de Faraó, recusando o título de príncipe do Egito. Ele foi o libertador de Israel. E o nome de Moisés, até hoje, os judeus guardam a sua palavra e reverenciam a ele. Temos outros jovens também, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram levados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele invadiu a Jerusalém e levou o povo de Judá para a servidão do Império Babilônico. Daniel e seus companheiros foram levados como cativos. Mas eram jovens formosos, bonitos, estudiosos da palavra. E o rei Nabucodonosor os escolheu e deu ordem ao copeiro do rei, ao copeiro-chefe, que servisse os melhores vinhos, as melhores iguarias da comida do rei para eles. Mas Daniel recusou, passando a comer somente legumes, água e pão. Ele pediu ao copeiro que desse a ele pelo menos 10 dias para não alimentar a comida do rei, e sim se alimentar de legumes. Água e pão. E quando vencesse aqueles dias, o copeiro observassem a eles. E o copeiro verificou que Daniel e seus companheiros foram os escolhidos. Eram os jovens mais formosos e cultos entre todos os outros jovens, porque eles tinham e teriam que estudar a cultura babilônica para servir ao rei. Mas ele recusou a comida do rei.
E por isso ele se tornou o grande profeta Daniel, que Deus o usou para nos deixar várias profecias e visões que Deus lhe dava. Visões e profecias essas que se cumprem nos dias de hoje. Daniel recusou a adorar a imagem de Nabucodonosor. A dobrar os seus joelhos àquela imagem, porque ele conhecia os mandamentos do Senhor, dizendo: não terás outros deuses diante de ti. E armaram uma trama para pegar Daniel, para que ele fosse lançado à cova dos leões. Saiu a ordem do rei. Quem não dobrasse os joelhos diante daquela imagem, quando a trombeta soasse, e adorasse a outros deuses, e se curvasse a outros deuses, que não fosse o Deus de Daniel, e ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que deixar de orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande Yahvé. 3 vezes por dia ele abria as janelas e ali se dobrava de joelhos ao nosso Deus. E isto foi levado ao conhecimento do rei Nabucodonosor. Na ocasião, era o rei Dario que estava como o imperador, Dario, o Medo-Persa. Dario, com muito pesar, deu a ordem que Daniel fosse lançado à cova dos leões. E naquela noite o rei não dormiu e nem alimentou de nada. Ele amava muito a Daniel. E de manhã cedinho, mal ele pôde esperar e foi até a cova dos leões. Mandou que tirasse aquela pedra da cova e falou: "Ô Daniel, será que o Senhor teu Deus te livrou das garras do leão?" E Daniel, os leões ali à sua volta, com a boca fechada por Deus. Daniel respondeu: "Vive o Senhor, Rei, eternamente. Eu estou vivo. O meu Deus me livrou das garras dos leões." E Dario se alegrou muito e tirou Daniel ali da cova e mandou lançar na cova aqueles seus acusadores
E eles mal chegavam à beira da cova dos leões, os leões já pulavam e agarraram-nos e os destroçaram. E Daniel se tornou o presidente de 120 sátrapas governando ali, porque ele disse não. Ele recusou aquela tentação das iguarias do rei, recusou a tentação de dobrar os joelhos a outros deuses feitos pelas mãos dos homens. E Deus o honrou e o livrou da morte dos leões. E ainda o colocou como presidente de 120 províncias. Temos também o jovem Paulo, Saulo de Tarso, que mais tarde se chamou Paulo, o grande apóstolo, maior teólogo de todos os tempos. O maior evangelizador e doutrinador da igreja. E até hoje nós ministramos os ensinamentos de Paulo, que depois de um encontro com o Senhor, deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser um homem perseguido. Ele ousou dizer não aos romanos e aos religiosos, tornando-se assim um cristão, o maior apóstolo de Cristo. Paulo de Tarso. Que não amou a própria vida, porque ele dizia, vivo ou morto, eu sou de Cristo. Se eu vivo para Cristo. Se eu morrer, morrerei para o Senhor. E ele ainda nos deixou uma palavra maravilhosa, porque ele passou por isso, ele viveu isso. Em Romanos 8, ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Cristo quem os justifica, se é Cristo quem os santifica. E quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nuestro? Pois eu estou bem certo que nem a fome, nem a nudez, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nenhuma força desse mundo ou do porvir, nem a morte. Estou bem certo que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, pois, disse ele, já não há nenhuma acusação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele deixou de ser um perseguidor da igreja para ser um homem perseguido. E pela cruz, pelo nome de Jesus, ele foi decapitado. Mas antes disso ele deixou essa palavra. Guardei a fé. Completei a minha jornada. E já estou pronto para partir com ele. Que era bem melhor para ele do que continuar a viver, porque lá ele viveria por toda a eternidade com Cristo e em Cristo. Este é o apóstolo Paulo. Nada, ninguém, nem anjo, nem demônio, nem a morte, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Esta é a nossa fé. E assim também temos Pedro, Tiago, João e todos os outros que disseram não às pescarias, ao comércio de peixe, para ganhar outros peixes para o Cristo, que somos nós. Vocês agora são pescadores de homens para o meu reino.